Poderia comentar mais a respeito do recurso radical da controvertida cirurgia bariátrica, patologia página 32, oitava linha. O problema é o seguinte, essa cirurgia precisa estudar muito para a pessoa, a gente indicar que ela deve fazer. Porque uma boa parte desse povo faz, e a pouco está tudo do mesmo jeito ou pior. E isso pode afetar outros órgãos e sistema do corpo. Então, eu não confio nessas cirurgias quando os efeitos ou after effects são problemáticos. Essa aqui é uma delas. Vocês sabem que o processo é bravo. Sendo médico, vejo muitos pacientes no pós-operatório dessa cirurgia que estão doentes pelos efeitos da cirurgia. Precisam tomar complementos vitamínicos, minerais para o resto da vida. Muitos, por não conseguir comer da forma que antes comiam, tornam-se alcoolistas. Unhas e dentes se tornam enfraquecidos. Na verdade, mudam de uma faixa da obesidade mórbida para outra, enfraquecimento brutal da doença. Está vendo? Isso aqui é um dos médicos que escreve aqui para mim sempre. Esse doutor é vivo. E ele conhece tudo nosso. Que ele, no ano passado para cá, ele já escreveu aqui pelo menos umas 30 vezes. Ele sabe das coisas. Agora, ó, essa é a minha opinião também. É o que eu tenho visto, por isso que eu estou falando, que ela é controvertível. É bom estudar isso muito e dar o contra. Agora, o que se passa? Existem cirurgias que são problemáticas. Por exemplo, o processo da pessoa fazer aí a ligação de trompas, que é a salpingectomia. Só deve ser feito em casos especiais. Outra coisa, o processo da deferentectomia, aí no caso, que é a vasectomia do homem. É outra coisa, tem que estudar muito isso. Esse aqui é outro. Isso aí é... Professor, sim. Só com relação a essa questão da cirurgia, eu convivi de perto com um grupo que fez essa redução de estômago. E uma das grandes dificuldades é que os médicos falam, a pessoa opera o estômago, mas não opera a cabeça. E muitos pacientes desenvolvem até uma bulimia, porque não reduzem a quantidade do que comem e aquilo volta. Pois é. Mas o problema, esse é um dos casos, mas o problema, esse aí é um aspecto psicológico. É de hábito da pessoa. Agora, o pior é o do próprio corpo, que se altera. É o que ele está falando aqui, ó. Que unhas e dentes se tornam enfraquecidos. Entende? Alguns se tornam alcoólatras, precisa tomar vitamina e minerais para o resto da vida. Tem disso tudo. Tem que ir com calma. Eu estou falando nisso e acho que isso é um problemão. Eu acho que de 10 pessoas que querem fazer isso, às vezes tem uma que vale a pena fazer. Agora, a pessoa está com excesso de peso, ela quer ficar livre daquilo, então vai no tapa. Os cirurgiões estão aí, isso é um problema. Considerando duas pessoas saudáveis, sendo uma com porte físico mais avantajado, não obeso, e a outra da mesma idade e sexo, porém com porte físico franzino, qual delas poderia ter maior capacidade de ectoplasmia? Isso não quer dizer nada. Ectoplasmia pode ser com a pessoa magra ou pessoa mais forte. Ou o que determina a maior capacidade de ectoplasmia seria o melhor domínio das energias, independendo do soma. Até um certo ponto é o melhor domínio, mas não é isso. É a maior capacidade que a pessoa tem, do ponto de vista paragenético, de exteriorizar a energia, até chegar a um nível em que fica lastreada essa energia com os processos do corpo. Isso aí não é qualquer um. Então, isso vem, geralmente, na paragenética, vem do passado dela. Isso é que é o mais importante. Então, é uma predisposição praticamente inata, antes de mais nada. Em Fatologia Final da Primeira Linha, explique melhor o que quis dizer as disposições físicas e mentais pessoais, enfatizando a parte mental. No fim aqui, deixa eu ver onde é que você está falando isso. Final da Primeira Linha. As disposições físicas e mentais pessoais. O problema todo é isso que nós estamos falando. Você veja bem, a pessoa que tem excesso de peso, tem bulimia, que é obesa, ela faz uma cirurgia e volta tudo do jeito que é. É o processo, o que você estava falando. Problema da mente e do corpo. Mente sana e corpo sano, que é a coisa mais difícil que tem, isso vem desde a antiguidade. Então o problema é ver qual é o seu temperamento. Por exemplo, a pessoa, às vezes vem pessoa que vem falar assim, Valdo, eu estou aqui com excesso de peso,
estou com 100 e tantos quilos, etc., está querendo fazer essa cirurgia. Então aí eu começo a falar, como é que é o seu temperamento? É a primeira pergunta que eu faço. Você aguenta a barra dessa cirurgia? Você aguenta o bisturi? Como é que é? Se tiver isso, como é que fica? Você vai perder, vai fazer uma mutilação no seu corpo. Como é que fica aí? Isso aí é sério, muito bravo. É justamente isso. Então, explique melhor o que quis dizer, disposições físicas e mentais. O problema todo é o seguinte, ó, tudo depende do que a pessoa pensa. Outra coisa, mais de 90% das pessoas da humanidade, os componentes da humanidade, não têm a imagem, autoimagem, a imagem pessoal, realmente, ou mais ou menos de acordo com a sua realidade. Por isso que a autoimagem da pessoa é diferente da heteroimagem que o povo faz dela. Entende? Então, é o processo da cabeça, é justamente isso que nós estamos falando. A pessoa tem que ter lucidez, vamos dizer, autocrítica, uma certa hiperacuidade, uma capacidade de autoanálise maior. Por exemplo, todas essas pessoas, eu dou uma indicação, desde que eu fiz o conscienciograma, que é ela fazer a avaliação pessoal do conscienciograma, pelo menos uma parte, aquilo que ela aguentar, e depois ela pegar os outros e pedir para fazer a heteroavaliação. Com isso, ela checa o nível de realidade que ela pensa a respeito de si mesma. E aí não é só o corpo, é todos os componentes do corpo, todos eles. Isso é uma prescrição, uma receita que eu dou, ó, desde que eu fiz o conscienciograma. Foi uma das primeiras coisas, quando eu apresentei o livro, que eu publiquei a primeira vez, eu falei disso. Entende? Agora, vocês veem que isso tem lógica.